o exemplo que a gente tem no nosso escritório para transformar, para fazer essa transição entre essa arquitetura que é hostil à rua, para uma arquitetura muito mais amigável ao passeio público, ao espaço público, são constantes, são diários. De convencimento das pessoas, convencimento do construtor, do empreendedor, dizer, olha, vamos fazer esse prédio aqui sem esse muro aqui na frente. Mas como? Não vai ter um muro? Não, não vai ter um muro. A gente faz a portaria um pouco mais recuada, amplia a calçada, cria um banco, faz uma gentileza, o que a gente chama da gentileza urbana, cria uma sombra, cria uma pequena pracinha para que as pessoas sentem e esperem aqui quem vem buscar, ou espere aqui o namorado. Junte com a nossa área de lazer, cria uma ligação com essa rua que está aqui semi-morta, vamos urbanizar. Então, os desafios são diários, porque as pessoas estão acostumadas a pensar de uma forma que é uma forma isolada. Assim, pensa-se muito o lote, sem pensar a quadra, sem pensar a rua, sem pensar o bairro. E a gente precisa cada vez mais pensar essas coisas de forma integrada. Assim, a cidade é composta dessas pequenas coisas. Então, o pequeno edifício aqui, se ele não se integrar com a rua e não se integrar o edifício vizinho, acaba que essa rua é uma rua ruim. Então, o desafio dos arquitetos é justamente esse: buscar soluções de projeto que melhorem essa integração entre a rua e o lote construído. Isso é completamente possível. As cidades que a gente tanto admira fora do país são assim. As cidades têm usos muito misturados, então você mora aqui no prédio, mas trabalha no vizinho, toma café na parte de baixo do outro lado da rua. Então, isso é que é muito legal. Assim, a gente não precisa se deslocar tanto para viver o dia a dia. Então, eu acho que isso é extremamente possível. E patrimônio é algo extremamente importante para a cidade. Novamente, aquela coisa do símbolo. A cidade precisa de símbolo, a cidade precisa de ícones que tragam sentimentos para nós. Assim, lembranças boas, boas saudades, orgulho. Então, a cidade precisa desses símbolos. Recife e Fortaleza, acho que se assemelham pelo pouco planejamento que tem. Recife é uma cidade um pouco mais condensada, apertada. É uma cidade de um território muito pequeno, é a segunda menor capital em território. E Fortaleza me parece uma coisa mais espraiada, mais ampla. Mas, igualmente, o trânsito das duas é muito ruim. Talvez o Recife seja um pouco pior. E eu percebo no Recife uma segregação muito grande. Então, há os bairros dos ricos e há os bairros dos pobres. E são duas cidades que não se conversam muito. E acho que isso deve acontecer aqui em Fortaleza também, que isso é um problema nacional. E isso é muito ruim. Assim, a gente precisa minimizar as diferenças, ter cada vez menos separações. Acho que a gente incorre num erro grande ainda, que é, de novo, o modelo americano. A gente importou o modelo americano do carro e importou o modelo americano do shopping. Uhum. E o shopping é uma simulação da cidade, mas não é uma simulação, não é uma cidade real. A gente precisa das pessoas na rua, nos espaços públicos, nas praças, nas ruas de comércio. Então, acho que o Recife vem sofrendo muito isso. Assim, o centro do Recife, o centro tradicional, tem ficado só com o comércio mais rasteiro, mais frágil. Enquanto que as lojas mais estruturadas têm saído e ido para o shopping ou para o entorno dos shoppings. Então, a gente precisa evitar que isso aconteça, porque é o centro da cidade que é o importante para a cidade, não é o shopping. Então, eu vejo muito essas duas cidades como cidades que valorizam um pouco os espaços públicos. Isso tem que ser o foco principal das administrações. É trazer as pessoas de volta para o uso da rua. Na verdade, eu achei duas cidades extremamente parecidas. Eu acho que a Fortaleza tem um pouco mais de espaço. Isso faz com que você tenha tenha uma sensação de desafogo. A mim me pareceu isso. É um pouco uma cidade mais folgada. Mas no modelo de ocupação,
na tipologia de suas construções, são duas cidades extremamente parecidas. Assim, eu vi pouca diferença em relação a elas duas. Durante o planejamento da Copa, o governo do estado planejou para a principal avenida do Recife 4 viadutos. Eles eram estaiados, bonitos, aqueles cabos de aço e tal. E a população rejeitou, mas de maneira muito viril, assim. Não aceitou de forma nenhuma, porque o viaduto, na verdade, ele transfere aquele trânsito, aquele congestionamento de um ponto para outro. Então, o problema não deixa de existir, ele apenas é maquiado e transferido para outro canto. Então, a gente ainda pouco percebeu no Brasil o poder da mobilização, assim, de se juntar e discutir as decisões do governo que são tomadas muitas das vezes no gabinete por 3, 4 pessoas, costurado muitas das vezes por interesses os mais diversos, mas que em geral não refletem o sentimento da população. Então a gente tem que valorizar cada vez mais a coletividade e a mobilização das pessoas. Porque uma cidade é formada por história, por sentimento de pertencimento, de propriedade das pessoas sobre o local. E por símbolos. A cidade precisa de símbolos. Então, às vezes, uma pequena praça ou uma pequena construção não tem um valor artístico importante para ser tombada, porém há um valor sentimental da cidade em relação a esse local, a essa construção, muito forte. Então, é um erro a gente desprezar isso, porque acaba que as pessoas deixam de ter orgulho do seu local. É preciso ter esse sentimento de pertencimento. Essa cidade, esse local me pertence a todo mundo. Eu não sou um profundo conhecedor dessa polêmica em relação à Praça Portugal, mas acho que o binário é uma boa solução, desde que para ele não seja necessária a dissolução da praça. Ouvi também de algumas pessoas que a praça, da forma que está, como se fosse um giradouro, uma rotatória, ela acaba afastando as pessoas do entorno por conta do alto tráfego. Então, talvez seja o caso de retirar esse tráfego do entorno e tentar jogar em algumas outras ruas laterais para aproximar a praça das pessoas. Então, mas retirar talvez seja a última das soluções. Talvez coubesse nela, na Praça Portugal, a solução do túnel. Se, em último caso, o planejamento viário indicar isso. Mas eu acho que só deve ser pensado em último caso. Na minha cidade, houve uma polêmica parecida há alguns anos, já 4 anos. Há uma praça emblemática para a cidade, chama Praça do Rosário, a cidade de Caruaru, e uma administração começou a cortar a praça ao meio, tentando interligar 2 ruas. E isso de forma muito assodada, assim, sem discutir com ninguém. E aí a população se juntou e conseguiu, com o apoio do Ministério Público, suspender a obra. E era um momento de virada de administração. Houve a chegada de uma nova administração que repensou isso e, em vez de cortar a praça, eliminou outras ruas do entorno. Então a praça quase que duplicou de tamanho. Então a gente tem que buscar ampliar o horizonte, ampliar a cabeça, para perceber, será que o caminho não é retirar o carro do entorno da praça, afastar o carro um pouco mais e permitir que as pessoas utilizem essa praça, já que essa praça é simbólica, ela alimenta sentimentos na população. Acho que a dissolução da praça em 4 é um erro e podia ser evitado. O balanço que eu faço do Fórum de Jovens Arquitetos Latino-Americanos aqui em Fortaleza é extremamente positivo, porque você imagine que havia talvez 500, 600 pessoas na plateia e que essas 500, 600 pessoas vão reverberar o que foi discutido. E o que foi discutido foi exatamente isso. Assim,
como levar as cidades cada vez mais no caminho da valorização das pessoas, como priorizar as pessoas em detrimento do carro, do transporte individual e tal. E como os edifícios podem dialogar com o seu território imediato. Como fazer com que a arquitetura que a gente constrói, eu como arquiteto, possa conversar com a construção vizinha, possa conversar com a rua, fazer com que as pessoas que utilizam a construção que eu projeto, utilizem também o espaço público. Como é que o espaço público pode ser uma extensão? Como é que a construção pode ser uma extensão do espaço público? A gente tem, pelo menos em Pernambuco, acho que aqui talvez também, um processo de amuramento muito forte, de separação, de criação de muros muito grande. Então a gente se isola e isola a rua. E como a gente vinha conversando, o que é importante, o que traz segurança é ver e ser visto, é encontrar gente na rua, é caminhar e não estar sozinho. É isso que traz segurança. Então acho que o fórum debateu muito isso, como é que as construções podem melhorar a cidade. Porque a cidade é composta de construção. Cada construção que é feita, ela redesenha a cidade. Por pequena que seja, ela refaz a cidade. Então, quanto mais as construções forem voltadas para se integrar com o espaço público, melhor. Então, eu acho que esse é o grande saldo. E o grande saldo também é esse conjunto de pessoas enorme, que são de estudantes, pessoas que são de outras áreas, jovens arquitetos, que saem dali com a cabeça totalmente renovada. Porque a gente vê outros exemplos de fora do país, boas soluções, e isso acaba indo para outras pessoas que não são da área. Quando um arquiteto, um jovem arquiteto ou um estudante chega em casa e vai conversar com os irmãos ou na mesa do bar com os amigos, essas ideias são disseminadas. E isso é que é importante.